Governo caiu esta semana no Parlamento depois de ter sido chumbada uma moção de confiança e o tema e as suas consequências dominam a semana, o mês e os tempos mais próximos. É o destaque da nossa conversa semanal que começa dentro de instantes comigo, Paula Santos, e com Miguel Sousa Tavares. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula. A maioria dos portugueses ainda terá dificuldade em perceber porque é que num curto espaço de tempo vamos, ao que tudo indica, voltar a ser chamados para eleições legislativas. À hora que gravamos esta edição, o Presidente da República ainda não o confirmou, mas parece ser esse o caminho evidente. O Miguel faz esta semana no Expresso uma análise de como chegámos aqui e conclui que há um principal responsável que se chama Luís Montenegro. Quer partilhar a sua leitura do filme dos acontecimentos? Bem, eu acho que essa atribuição de responsabilidades ao Primeiro-Ministro é mais ou menos consensual. É o que dizem as sondagens. 70% dos portugueses acham que ele é o responsável pela crise e por irmos para eleições. E é aquilo que eu tenho visto publicado e dito em todos os lados, exceto, como é óbvio, por parte da Aliança Democrática. Mas o que eu acho principal na responsabilidade de Luís Montenegro é que ele transformou um assunto pessoal e um problema pessoal num assunto do governo e num problema parlamentar e num problema do país. Ele não só convocou todo o governo e todo o seu partido para lhe prestar solidariedade, como acabou por convocar todo o país a ir a eleições para tentar, dessa forma, resolver o seu problema pessoal. Ora, eu acho que nem as eleições servem para isso, porque não é um voto para governar que torna... que apaga com uma esponja tudo o que uma pessoa possa ter feito de mal ou de impróprio, nem o país, obviamente, queria eleições. E, portanto, ele está a forçar-nos a uma coisa que nós não queríamos, deixando no ar, né, entre os portugueses, creio eu, a sensação que tudo isto foi uma coisa entre eles e que não tem nada a ver connosco. O Miguel acha que o Primeiro-Ministro terá percebido demasiado tarde, por causa justamente das sondagens dos últimos dias, que poderia ter que recuar nesta matéria, mas que já não foi a tempo de evitar o desfecho. Como é que viu o debate com o PSD a insistir junto do PS em propostas umas atrás das outras? Bom, eu penso que a sondagem a que eu me referi saiu 2 dias antes do debate de moção de confiança. E na véspera saiu outra sondagem que até punha o PS ligeiramente à frente do PSD. Eu acho que foi só a partir daí que o Primeiro-Ministro entrou em modo de medo, para acabar depois em modo de pânico, com aquelas ofertas de última hora, a oferecer dias da comissão de inquérito, que podia prolongar mais 10, mais 15, mais 20, mais 30 dias, para tentar evitar aquilo que parecia um passeio no parque ao princípio e de repente, pelas sondagens, deixou de parecer uma corrida triunfal para a vitória em próximas eleições. No seu texto considera que Pedro Nuno Santos fez o máximo que podia. Acha que teria sido um erro para o líder do PS optar pela abstenção, evitando a queda do governo? Lá ver, eu digo que ele fez o máximo que podia até à moção de confiança. Até aí, em minha opinião, ele fez o máximo que podia desde o início. Viabilizou o governo, quando o governo se instalou em funções, deixou passar o Orçamento de Estado, votou contra 2 moções de confiança e desde o princípio ele começou até por minimizar isto, sendo que o Primeiro-Ministro certamente teria uma boa explicação para dar, mas tinha era que dar. Depois podemos discutir se deveria ter retirado de comissão parlamentar de inquérito para evitar também eleições, e então aí estávamos num braço de ferro, que é quem é que devia retirar a sua iniciativa. O governo devia retirar a moção de confiança ou o Partido Socialista devia retirar o pedido de comissão parlamentar de inquérito. Eu acho francamente que o ONU estava sobretudo do lado do governo. O Miguel, há uma semana, neste podcast, achava que qualquer um dos dois ainda tinha espaço para recuar, até, eventualmente, com uma intervenção ainda do Presidente da República. Acabou por nada mudar. Não acontecer, acabou por não acontecer. Nem houve intervenção do Presidente,
nem nenhum deles recuou. Eu acho que outra das coisas que ficou evidente neste debate é o mau relacionamento pessoal entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. E isso não é bom para o nosso sistema político, porque estamos a falar dos dois partidos que são essenciais, ou têm sido essenciais para a formação de governos. E, portanto, em Portugal parece haver uma tradição, uma mania que a oposição e o governo têm que estar sempre aos gritos uns com os outros. E que um dia uns são governo e os outros dizem mal tudo o que eles fazem, no dia seguinte mudam-se, os parceiros mudam de posição e quem estava no governo passa a estar na oposição e a dizer mal tudo o que faz o novo governo. E depois vão para debates onde gritam com uma ferocidade tamanha que a gente fica assim um bocadinho admirado, porque na nossa vida concreta nós também temos discussões com amigos, com pessoas que não são amigas e não é preciso estar aos gritos, nem é preciso chegar a este ponto extremo de quase ódio pessoal que nós assistimos ultimamente na Assembleia da República. E que já mereceu críticas, quer para um lado, quer para o outro, até partindo dos próprios partidos de ambos. Acha que esta relação institucional ainda pode ser salva, independentemente dos protagonistas no futuro? Bem, Paula, vamos ver que protagonistas é que saem das eleições, quer no Partido Socialista, quer no Partido Social Democrata, sendo que eu também sou levado a concordar que aquele dos dois partidos que perder as eleições sacrificará o seu presidente se for o Partido Social Democrata ou o seu secretário-geral se for o Partido Socialista. Portanto, eu creio que este confronto Montenegro-Pedro Nuno Santos se calhar não se vai repetir no futuro. Na realidade, de alguma maneira, para fecharmos um bocadinho aqui este dossiê em torno do próprio debate da moção, todos os caminhos do debate político e daquela sessão da tarde foram desembocar na Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a discutir os negócios da empresa de Luís Montenegro. Como é que avalia a insistência e o fincapé do Partido Socialista na Comissão, quando chegou a pensar inicialmente que ela não faria falta? Acha que não havia alternativa do lado do PS? Havia. Claro que havia. Agora, isto foi-se extremando de tal maneira que as coisas acabaram por chegar a um ponto de irredutibilidade de ambos os lados. Vamos lá ver, eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito não acrescentaria nada de substancial àquilo que já sabemos. E aquilo que já sabemos permite a cada um fazer um juízo sobre o comportamento ético do Primeiro-Ministro, ético e político. Portanto, não há mais, a meu ver, não há nada de mais substancial que possa aparecer, pelo menos não é previsível, e os dados que já temos são suficientes para fazer um julgamento. É evidente que depois a Comissão Parlamentar de Inquérito ia fritar Luís Montenegro em lume branco. Portanto, Luís Montenegro e o PSD tinham alguma razão quando propôs um prazo mais curto? Começou por falar 15 dias e acabou nos 60? Sim, eu acho que sim, que tinham alguma razão. Por outro lado, o Partido Socialista invocou aquilo que é o regime, ou seja, parlamentar, que é aquilo que está em vigor, que faz com que não haja, obviamente, prazos fixados para um instrumento parlamentar. Também tem razão nessa matéria. Também tem razão. Agora, o principal é isto, Paula. Nós também, acho eu, já estamos um bocadinho fartos de comissões parlamentares de inquérito, que são sempre um circo muito bom para o ego dos deputados que lá se sentam e um grande favor feito às televisões porque têm emissões garantidas de horas ao preço mínimo, ao preço de custo mínimo. Não têm que remunerar os atores nem os participantes. Uma Câmara basta-lhes para fazer aquilo e, portanto, as televisões adoram comissões parlamentares de inquérito e os deputados adoram exibir-se lá. Agora, francamente, eu acho que isto também não, para as pessoas normais, que ainda por cima têm que trabalhar à hora que decorre a Comissão Parlamentar de Inquérito, isto não diz nada, não diz rigorosamente nada e até leva as pessoas, passam em frente a uma televisão, olham para aquilo e dizem, olha lá estão eles a entregar-se aos seus joguinhos como de costume. Portanto, eu acho que o Governo devia ter começado a retirar a moção de confiança e o Partido Socialista retiraria a Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, tudo feito à 25ª hora e depois de se terem extremado as posições e de quase se terem ofendido uns aos outros, isso tornou-se inviável. E agora, perante isto, já sabemos, a resposta está do lado do Presidente da República, mas não parece deixar muitas dúvidas. Vamos para eleições. Eu acho que sim, porque, primeiro, se eu quisesse intervir, eu acho que tinha intervido antes, tinha chamado lá discretamente os líderes da oposição e do governo e tinha-lhes tentado fazer ver que deviam chegar a um acordo. Por um lado, não o fez, que a gente saiba, pelo menos, não o fez. Portanto, não era agora que ia tentar uma conciliação. Em segundo lugar, aquilo que ele poderia fazer
era pedir ao PSD que apresentasse o novo primeiro-ministro. Mas, por um lado, o PSD cerrou fileiras à roda de Luís Montenegro, e, por outro lado, o Presidente não podia fazer isso porque abriu um precedente quando foi da demissão de António Costa, ao não aceitar a indicação de Mário Centeno para o substituir, abriu um precedente que agora tem que fazer igual. E o que é que podemos contar do combate político das próximas semanas? Que papel é que cabe a Luís Montenegro, por exemplo, em campanha? O Miguel considera que se está a transformar num ativo tóxico para a AD, mas vai a votos. Tudo indica que sim, e a última reunião de um órgão dirigente do Partido Social Democrata também apontou esse caminho. É elevado o risco para o atual Primeiro-Ministro? Eu acho que é elevadíssimo. É muito elevado. O Partido Socialista e toda a gente vai continuar a malhar na história da empresa do Primeiro-Ministro, vão-lhe chamar avançado, vão-lhe chamar isto e aquilo, e ele vai estar toda a campanha eleitoral a ter que se defender desse assunto, ao mesmo tempo que, como em qualquer campanha eleitoral, tem que fazer propostas de governação para o país, e portanto vai ter este peso, vai ter que arrastar este peso. Eu acho que ele é mesmo um ativo tóxico, e acho que, independentemente daquilo que aconteça, Luís Montenegro, mesmo que volte a ser primeiro-ministro, nunca mais terá sossego. E o Pedro Nuno Santos também avança para estas eleições que eu ainda não esperava, não contava com isto e também não se tinha preparado, porque o PS ainda não se tinha de alguma maneira preparado para isto, não tinha havido ainda aquelas reuniões que o Pedro Nuno Santos queria fazer, os Estados Gerais. Acha que Pedro Nuno Santos também joga aqui o seu futuro político? Sem dúvida, eu acho que sim. Acho que joga com certeza, porque perder 2 vezes legislativas no prazo de um ano, em princípio, é morte do artista. E, sobretudo, eu acho que ele também nunca conseguiu dar a ideia de ser uma alternativa pronta, como disse a Paula, e credível, não só de não ter equipe, como ainda não ter programa. E, portanto, acho difícil que no espaço de 2 meses ele consiga convencer a maioria dos portugueses de que sim, está preparado para governar e tem uma alternativa de governo. E aqui em causa, independentemente de quem ganhe, pode estar a questão da governabilidade, porque a fazer fé nas sondagens não há nenhuma vantagem clara, e estaremos para aí a 2 meses de eleições, não há nenhuma vantagem clara de nenhuma das partes, o que significa que podemos sair de umas eleições com um Parlamento como está, ou com um cenário ainda mais complexo, com uma maioria de um lado e uma vitória do outro. Como é que isto tudo depois se pode resolver no futuro, Miguel? Vai ser muito difícil, Paulo. E repare que no próprio dia da votação da moção de confiança, Pedro Nuno Santos deu uma entrevista, creio que à TVI, em que já começou a falar disso, e começou a dizer que esperava a reciprocidade do PSD, caso viesse ele a ser indicado primeiro-ministro, para deixar passar o orçamento, para deixar passar a instalação do governo sem apresentar logo uma moção de censura, etc. Ou seja, eu espero que o PSD se porte comigo, como eu me portei com eles. Portanto, ele próprio já está a antever as dificuldades que existirão. Quer ganhe as eleições o PS, quer ganhe as eleições o PSD. Acho que vai ser muito difícil de conseguir um clima bom para governar, ainda por cima com os ânimos exaltados, extremadas as relações pessoais, quer dizer, tudo isto. Hoje, por exemplo, vi que a Guiá Branco, que é Presidente da Assembleia da República, atirou-se ao Partido Socialista com uma veemência tamanha que não é normal para quem desempenha umas funções onde tem que se mostrar mais ou menos equânime em relação a todos. E isso mostra bem o clima que está instalado e que se vai agravar certamente com a campanha eleitoral, e depois, seja qual for o desfecho, nós não vamos ter ninguém disposto a fazer a vida, a maioria que vai governar, mas a facilitar a vida, mas pelo contrário a dificultar tudo. Era o que eu ia perguntar, que tipo de campanha é que vamos ter? O tom, de alguma maneira, já será aquele da moção de confiança? O pior? Paulo, hoje de manhã vi em Lisboa um cartaz, e depois descobri que foi posto ontem, do Chega, tem as fotografias de José Sócrates e de Luís Montenegro. E o cartaz diz assim: 50 anos de corrupção, já chega. Ora, isto é extraordinário, isto dá bem a mostra de que vai ser a campanha. Já sabemos que o Chega é um partido extremado, agora dizer 50 anos de corrupção, como nós temos 50 anos de democracia, equivale a dizer democracia é igual a corrupção. Esta vai ser a campanha do Chega, portanto, por aqui já podemos avaliar que tipo de campanhas eleitorais vamos ter. E vai ser uma campanha com um tom claramente agressivo. Acho que todos os comentadores
olham para a campanha com essa perspectiva. Ainda tem esperança que possa não ser assim e que possam surgir outro tipo de discussões e de debates que tenham a ver mais com os problemas do país? Problemas do país, problemas da Europa e os problemas do mundo, que é uma coisa que passa completamente ao leste de tudo isto. Quer dizer, nós estamos numa altura em que, por exemplo, estamos ameaçados, entre aspas, de ter que gastar 3% do PIB ou 3,5% do PIB a comprar armas. Só isto vai desorganizar por completo as contas públicas, vai obrigar a adiar uma quantidade de coisas que estavam previstas, nem sei se vamos trocar armas pelo futuro aeroporto de Lisboa ou pelo TGV, não faço ideia, mas em algum lado vamos ter que cortar e vamos ter que cortar a sério, e toda essa discussão tem estado ausente de tudo. Luís Montenegro foi, de todos os primeiros ministros que eu me lembro, aquele que menos ligou à Europa e ao mundo. Mas do outro lado, do lado do Partido Socialista, do lado do Chega, de todos os outros, também não há o menor interesse em discutir a conjuntura em que estamos aí para eleições pela segunda vez no prazo de um ano. A queda do governo e os desenvolvimentos destes dias que levam de novo a eleições, o tema incontornável do podcast semanal que percorre ainda outros caminhos para desembocar no improviso. Água que une é o nome da estratégia que o Governo apresentou há dias para a gestão da água, que passa por um investimento que implica, entre outros objetivos, construir 14 novas barragens. A ideia, diz o Governo, é assegurar um compromisso de longo prazo para a gestão sustentável dos recursos hídricos. Do que conhece do plano, Miguel, acha que esta é a rota certa? Eu começo por dizer que não, só conheço do plano aquilo que vem na imprensa. Primeiro que tudo, eu acho que é bom que se tenha feito um plano para a gestão estratégica da água, porque já tardava e tinha que ser pensado. Segundo lugar, eu fico sempre um bocado preocupado quando vejo o Ministro da Agricultura e o Ministro do Ambiente, neste caso uma Ministra, ambos de acordo, porque não sendo, como eu acho que devia ser, um Ministério comum que reunisse a Agricultura e o Ambiente, o normal é que estes dois ministérios estejam em confronto permanentemente, e sobretudo por causa da água. E porquê? Porque a agricultura gasta 75% da água que Portugal consome. E, portanto, o primeiro objetivo de qualquer programa de água é levar a agricultura a poupar da água. E isso normalmente põe o Ministério da Agricultura contra o Ministério do Ambiente. Todavia... Pode ser, mesmo assim, um bom sinal, diria eu. Não sei. Há um bom sinal que vão ser investidos uns milhões de euros exatamente consertar as fugas de água para a agricultura, que são altíssimas, não tão altas como em Espanha. Em Espanha perde-se 35% da água para a agricultura em fugas de água. Em Portugal não, mas também se perde bastante. Isso é positivo. Agora, o que não é positivo para mim, e aquilo que me levou a desconfiar, mas eu preciso conhecer o plano mais em detalhe, é ver que os agricultores, a Confederação de Agricultores e o Ministério da Agricultura ficaram todos contentes com o plano. E isso deixa-me preocupado, porque eu sei que, quando se fala dos agricultores e da Confederação da Agricultura, estamos a falar sobretudo dos grandes agricultores que fazem o amendoal intensivo, que fazem o olival intensivo, que fazem as plantações de abacates, etc., que para mim não é agricultura, é sim indústria agrícola, que é uma coisa diferente. E se eles estão tão satisfeitos, é porque eles acham que nós vamos começar a distribuir mais água por eles, e isso para aumentarem a sua produção, e isso para mim é nefasto. E é ainda mais nefasto se a água que une chegar ao Guadiana e passar para a Espanha para alimentar o chamado mar de plástico em Espanha, que são aquelas estufas todas da Andaluzia, que são um verdadeiro crime ambiental. É preciso ainda ler nas entrelinhas deste plano a água que corre e a política que nos guia e leva a novas eleições. São os temas que marcam a semana e esta edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição esteve a cargo do João Martins e nós voltamos a olhar a atualidade na próxima semana.